Vimos a semana passada o que aconteceu a Nínive, à cidade de Nínive, e como Deus preparou todas as coisas ao pormenor para que então aquela cidade fosse salva. Deus certamente não andou a brincar aos barcos, às tempestades, nem aos peixes e nem com o profeta Jonas. O seu plano não era esse. Ele tem liberdade para fazer tudo o que quer e nada e nem ninguém tem poder algum para o impedir. Deus é soberano. E quanto a nós, e por sabermos que Deus é soberano, nós devemos então confiar nele, descansar nas suas mãos e viver diariamente sabendo que ele nunca nos deixa sós. Além disso, nós também reparamos na semana passada e pensámos sobre isso, que muitas das vezes nós desejamos cultivar uma imagem de perfeição perante as pessoas, quando na verdade a nossa vida está cheia de coisas mal resolvidas porque não temos coragem de mudar. Então, devido a isso, temos muitos esqueletos no armário que mais dia menos dia irão criar um mal-estar na nossa vida e tudo virá ao de cima. Então precisamos de trabalhar, precisamos de cuidar, precisamos de limpar esses problemas, essas coisas na nossa vida. E só há um remédio para isso: o arrependimento. Para termos cada vez mais o desejo de viver como Cristo, pedindo-lhe então perdão pelos nossos pecados, para que então toda a nossa vida seja acerca dele. Tendo isto em mente, que nós somos pecadores, a nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, tem de ter os braços abertos, os joelhos no chão, para com as pessoas que Deus trouxer até nós. Mas para que isso aconteça, nós também temos que ir ter com as pessoas. Então hoje estaremos de Bíblia aberta em Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo e agora o versículo 1. De Jonas 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. O capítulo 3 termina dizendo que Deus salvou aquele povo da condenação que ele antes tinha dito que iriam sofrer caso não mudassem de comportamento. Este versículo começa com uma adversativa. Mostra-nos um contraste entre a atitude de Jonas e de Deus perante aquilo que tinha acontecido. O texto é claro ao mostrar que Jonas ficou extremamente, não é apenas, é extremamente desagradado ao ver o povo de Nínive a arrepender-se. E esse desespero foi tão grande que levou a ter ira. A palavra irado no original significa alguém que por dentro está a arder de raiva. Jonas sentia que a sua vida estava a arder, estava mesmo com raiva perante aquilo que estava a acontecer. Já pensámos um pouco sobre isto? Alguém ficar irritado com a salvação de várias pessoas? Alguém ficar irado pela obra de Deus na vida dos outros? Será que a possível passividade evangelística que nós temos, ou que possamos ter, pode ser o desejo, inconscientemente, de que mais pessoas não sejam salvas? Será que a minha boca fechada, inconscientemente, pode ser o desejo de que mais pessoas não cheguem à salvação? Curiosamente, Jonas não ficou irado com Deus quando Deus o salvou, depois dele se ter arrependido dentro da boca do peixe, ou dentro do peixe. Mas quando estava relacionado com outras pessoas, Jonas então ficou irado. Eu, ok? Os outros, eu fico irritado. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, apesar da desobediência de Jonas, ele conhecia o caráter de Deus.
Jonas foi desobediente porque conhecia quem Deus era. Reparemos então nos traços que ele reconheceu em Deus. Então, primeiro, compaixão. Ele reconheceu que Deus tinha compaixão. A mesma compaixão que Jesus mostrou no Novo Testamento quando entrou em Jerusalém. Jesus chorou pela compaixão por ver aquelas pessoas perdidas. Em segundo lugar, nós vemos que Jonas reconheceu que Deus tinha misericórdia. E misericórdia significa não dar às pessoas aquilo que elas merecem. E ele sabia isso por experiência pessoal. Ele não tinha, ou melhor, ele foi alvo da misericórdia de Deus quando estava dentro do peixe. Então ele sabia quem Deus era. Em terceiro lugar, vemos longanimidade. Significa a capacidade de aguentar ofensas extremas para o bem do outro. Então Deus é longânimo. Deus tem capacidade de suportar as coisas, aguentar a nossa desobediência até o seu agir. Quarto lugar, benignidade. Significa isso, agir com o bem. E nós encontramos estas 4 características ao longo de toda a Bíblia relativamente ao nosso bom Deus. Joel capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, o ato mais importante é sempre aquele que vem do interior. Diz ainda Joel: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. No Novo Testamento, nós vemos também essa verdade. E se os irmãos abrirem em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. E Pedro está-se a referir então aos que Deus salvou, aos cristãos. Não querendo que alguns se percam, mas que todos, todos tem a ver com o conosco, ou seja, aqueles que Deus salvou, não a universalidade da salvação, porque nós sabemos que não serão todos salvos, venham então a arrepender-se. Então, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, além destas certezas, a benignidade do nosso bom Deus é tão grande que podemos descansar, pois sabemos que aqueles que foram salvos nunca perderão a salvação. João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas, reparem como Jesus fala neste texto. As minhas ovelhas pertencem, não é? As minhas, são minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Salvação eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança eterna. Se a salvação se perdesse, nós não poderíamos dizer às pessoas que em Jesus há vida eterna. Teríamos que dizer em Jesus pode haver vida eterna mediante aquilo que tu fizeres. Mas não, nós temos esta certeza. Em Jesus há vida eterna para todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu Salvador e Senhor. E por isso nós descansamos nesta verdade. Curiosamente, estas 4 características que nós vimos em Deus são aquelas que nós gostamos muito. Quem é que não gosta de saber que Deus é misericordioso, longânimo, benigno, cheio de compaixão? Nós gostamos disso. Porque aparentemente, e desculpem esta expressão, parece o lado mais carinhoso do nosso bom Deus. Por isso é interessante olharmos para este versículo. Jonas queixou-se não da dureza de Deus, mas por Ele ter salvado pessoas. Quando nós reclamamos muito por Deus poder ser duro aos nossos olhos, Jonas reclama por Deus ter sido bom para com aquelas pessoas. Jonas ficou tão chateado por isso ter acontecido que desejou algo terrível para a sua vida. Querem ver? Versículo 3. Peço depois ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas então desejou morrer, porque simplesmente não queria que Deus salvasse aquele povo por serem seus adversários. Estava com uma raiva tão grande,
ao ponto de considerar que Deus não estava a ser justo na forma como ele estava a tratar as pessoas, a forma como ele estava a tratar o povo de Ninivita. A Jonas faltou-lhe o quê? Compaixão. Faltou-lhe misericórdia. Faltou-lhe longanimidade. Faltou-lhe benignidade. O contraste total com Deus. Qual foi a resposta de Deus a estas palavras duras de Jonas? Versículo 4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Fazes bem ficar assim irado? Então, Deus respondeu a Jonas com uma pergunta. Como quem diz: examina bem o que a motivação da tua ira e vê se ela é correta. Em vez de Deus, reparemos neste pormenor interessante. Em vez de Deus dizer assim a Jonas: Jonas, não te deves irar. Isso está errado. Não. Deus disse-lhe: vê a motivação que está por trás dessa tua ira. Examina. Em vez de tratares de um comportamento, vai à fonte, vai perceber o que é que te leva a ficar irado. Se fosse eu muitas das vezes e se um dos meus filhos ficasse chateado, eu era logo capaz de castigá-lo. Em vez de dizer: examina o que está por trás, o que é que levou a fazer isso. Como temos visto aqui na Igreja da Graça, está quase em nós, dizemos: não faças isto porque é errado, mas não estudamos a motivação que está por trás das nossas ações. Então o que é que Deus está a mostrar aqui? As tais características que Jonas tinha reclamado. Deus estava, através desta pergunta, a mostrar toda a sua compaixão para com Jonas. Deus podia muito bem ter fulminado naquele momento a vida do profeta, mas não. E se ele fulminasse, Deus continuaria a ser bom, porque Deus é Deus. Mas Deus não fez isso. Decidiu exercer a sua bondade para que Jonas se arrependesse. No entanto, Jonas não quis analisar a sua motivação, porque achou que os seus desejos estavam a ser violados. Mas Jonas estava irado porque Deus não estava a ser como ele. Jonas estava irado porque Deus não estava a agir como o seu pensamento. Isso já aconteceu connosco. Ficámos chateados com Deus, irados com Deus, porque Deus não agiu como nós desejávamos. E se nós formos analisar a nossa motivação, a dizermos tais coisas, provavelmente nós estamos a querer dizer isto: Deus, tu não sabes ser Deus. Eu no teu lugar faria melhor as coisas. Era o que Jonas no fundo estava a dizer. Toda a reclamação, em certo sentido, afirma a Deus: eu seria melhor do que tu. Cuidado quando então reclamamos com Deus. Cuidado quando nós murmuramos contra Deus. Estamos a afirmar: eu seria melhor do que tu. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Mais do que tudo, e se nós analisarmos este versículo, Jonas achou que com as suas palavras conseguiria mudar a Deus. Reparemos, ele saiu de Nínive e foi para um sítio mais alto para ver se Deus iria ou não destruir a cidade de Nínive. Deus tinha dito 40 dias e esta cidade seria destruída. Então Jonas achou: ok, eu vou dizer estas palavras a Deus. Pode ser que Deus mude e que vá destruir a cidade de Nínive. Então ele aguardou que aqueles 40 dias passassem para ver se havia julgamento sobre aquele povo. É triste ver alguém à espera da condenação das pessoas. É triste quando as nossas bocas fecham-se, quando muitas pessoas ainda não conhecem o Evangelho. Jonas não amava aqueles a quem Deus amava. Jonas não tinha o coração onde Deus tinha o coração. Interessante notar um aspecto do versículo. Reparemos, fez uma cabana e sentou-se à sombra. Ele fez isto porque, não só porque havia muito calor, mas também para mostrar que Jonas valorizava imenso o seu conforto pessoal. Fiquemos com este pormenor em mente. Jonas valorizava muito o seu conforto pessoal. Versículo 6.
E fez o Senhor Deus nascer uma planta, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu enfado. E Jonas alegrou-se em extremo por causa da planta. Ao lermos este texto, parece que a cabana não surtiu muito efeito. O calor é mesmo muito naquela parte oriental. Depois de termos visto então que Deus controla os mares, os peixes, vemos aqui que Deus também controla as plantas ao ponto de fazer crescer uma planta rapidamente. Apenas um pormenor. Há algumas traduções que dizem qual era a planta, mas no original não se sabe qual era a planta. Assim como também há algumas traduções que dizem que o peixe era uma baleia, mas também não se sabe que tipo de peixe era. Fiquemos só com isto em mente. Era uma planta e Deus fê-la crescer muito rapidamente. Quando Jonas viu então essa planta, qual foi a sua reação? Olhemos. Alegria extrema. Qual a razão? O seu conforto estava assegurado. Alegria. Eu estou confortável com a minha vida. Eu estou satisfeito. A vida está a responder aos meus anseios. Deus finalmente está a ser Deus. Criou aqui uma planta. Versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, a qual feriu a planta e esta se secou. Então, mais um aspecto da soberania de Deus. Ele controla os animais da terra, ao ponto de usá-los para destruir a planta, a qual dava muita alegria ao profeta Jonas. E Deus fez isto para que Jonas percebesse onde é que estava o seu conforto. É quando se perde algo que percebemos o quanto dependemos dessas coisas. Quando nós perdemos algo na nossa vida, é que nós damos valor àquilo que nós perdemos. E quanto dependemos dessas coisas. Será que há algum problema nisso? Será que há algum problema quando nós desejamos morrer porque perdemos alguma coisa nesta vida? Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou contudo a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O sol respondeu à voz de Deus. Mais um aspecto da sua soberania. Todos respondem à sua voz. Deus fez com que o sol queimasse a cabeça de Jonas ao ponto de ele ter desmaiado. Após isso, Jonas desejou a sua morte. Jonas não quis a sua morte por ter desmaiado. Jonas quis a sua morte porque o seu conforto tinha sido perdido. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: será que tu fazes bem ficares assim irado por causa de uma planta? E Jonas responde. Eu quase podia dizer aqui Jonatas responde, porque é uma atitude muitas das vezes nossa. Faço bem. Não é? Faço bem que me revolta até à morte. Deus a usar de compaixão, Jonas a usar a arrogância. Deus perguntou-lhe: tu achas que é justo ficares assim apenas por causa de uma planta? E Deus estava então a encaminhar todas as coisas para dar uma grande lição a Jonas. Uma lição que o levasse à sua restauração total. A resposta de Jonas mostrou mais uma vez o seu egoísmo total, ao ponto de afirmar: eu quero mesmo morrer porque o meu conforto não está assegurado. Eu quero morrer. Quando se perde um ídolo na nossa vida, nós queremos morrer. Quando nós perdemos algo que achamos que a nossa vida só faz sentido com essa coisa ou com alguém, nós queremos morrer. Nós queremos partir. E era isto que estava a acontecer com Jonas. O que estará por trás dos ídolos? O que estará por trás dessas coisas? Versículo 10 a 11. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, Deus colocou Jonas no sítio certo,
para afirmar os seus propósitos. E aquilo que o move em contraste com a atitude de Jonas. É verdade que Deus não precisava de explicar. É verdade, Deus não precisa de explicar a sua ação, mas Deus fê-lo na sua graça. Jonas tinha alguns aspectos que considerava importantes para si. Em primeiro lugar, conforto pessoal. Notámos logo isso na fuga dele para Tarsis, que era conhecido por ser um lugar paradisíaco. Ele fugiu para o sítio que lhe podia trazer mais conforto. Agora vemos a preocupação de Jonas com o seu conforto através de uma cabana, através de uma planta, enquanto desejava que outros fossem destruídos. Quando perdeu esse conforto, ele desejou morrer. Em segundo lugar, o seu orgulho nacionalista. Jonas queria ver Nínive destruído por serem um povo adversário e cruel. Achava que Deus era o Deus de Israel e de mais ninguém. Por isso não compreendia o amor de Deus. Stuart Olyott, que tem um livro muito pequeno sobre Jonas, muito interessante, ele tem uma afirmação que eu considerei pertinente, a qual nos deve deixar refletir, que diz o seguinte: há pessoas que amam mais Israel do que as outras nações. Essas pessoas estão a ser como Jonas. Parafraseando, há pessoas que só se preocupam com os seus e esquecem-se dos outros. Estão a ser como Jonas. Por outro lado, Deus mostrou que uma pessoa segundo o seu coração deve ter compaixão pelas pessoas perdidas, pelas pessoas que não têm Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu acredito que nós ainda choramos muito pouco pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Que nós oramos também muito pouco, que evangelizamos muito pouco, quando Deus ainda tem muito povo para salvar. Por isso Deus disse a Jonas que a sua compaixão estava trocada, porque sentia mais pena do perder o seu conforto pessoal do que ver a possível condenação que acredita-se que entre homens, mulheres e crianças fosse mais ou menos 600 mil pessoas. Acredita-se também que Jonas aprendeu esta lição e que por isso escreveu este livro, para nos ensinar quem Deus é e como nós devemos ser. Se Jonas não tivesse sido salvo e tudo isto fosse em vão, pessoalmente é uma inferência que eu faço, provavelmente não existiria este livro. Porque todo ele mostrou a compaixão de Deus pelos marinheiros, pelo povo de Nínive e por Jonas. Então, após isto, nós podemos tirar algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. 3. Em primeiro lugar, temos amado aqueles a quem Deus ama? Será que nós, Igreja Batista da Graça, temos amado aqueles a quem Deus ama? Jonas sabia que a salvação pertencia ao Senhor, mas era arrogante ao não respeitar essa verdade, pois queria apenas a salvação do seu povo e a condenação dos seus inimigos. Será que nós oramos por aqueles que nos fazem mal? Será que nós oramos por aquelas pessoas que nos, desculpem a expressão, dão um cabo da cabeça diariamente? Será que nós evangelizamos essas pessoas? Se não fizermos em certo sentido, estamos a desejar a sua condenação e isso é terrível. Por isso nós não devemos celebrar a morte de ninguém que não tenha um encontro pessoal com Cristo. Nós devemos é chorar e lamentar a sua condenação, acreditando que Deus sabe aquilo que faz, mas também olhando para o Senhor com gratidão por Ele nos ter salvado e não sermos as mesmas pessoas que aquelas que morreram sem Ele. Deus não fez o conforto à sua imagem. Deus não fez o nosso conforto à sua imagem. Deus fez, sim, pessoas à sua imagem. Por isso é que temos que amar mais as pessoas do que as coisas. E muitas das vezes nós amamos mais as coisas do que as pessoas. O nosso coração está mais com as coisas que nós podemos obter neste mundo do que com as pessoas na evangelização delas. Há muito consumismo, mas há pouco evangelismo. Isso é terrível. E estamos a entrar numa época de Natal onde as pessoas estão preocupadas com o consumismo em vez de usar esta época de Natal para usar
do evangelismo pessoal. E há um alerta muito grande de Jesus em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Nós então oramos muito pouco, evangelizamos muito pouco, principalmente então aqueles que nos perseguem por causa de Cristo. Por outro lado, meus irmãos, temos sentido alegria quando um pecador se arrepende? Temos sentido alegria daquilo que Deus faz e está a fazer? Queremos nos juntar, além da alegria, será que nos queremos juntar ao agir de Deus, ao mover de Deus na sua comunidade? Ou queremos estar a assistir como quem vai ver a uma peça de teatro, a ver a peça de teatro e não nos envolvemos e apenas no fim aplaudir? Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para entrar no campo da batalha e celebrar aquilo que Deus está a fazer, porque nós também estamos nesse mover de Deus. Queremos fazer então parte daquilo que Deus ainda irá fazer. Queremos juntar-nos a Deus, não porque Deus precise de nós, mas porque nós achamos que é o maior privilégio que há a servir ao Deus vivo. Pensemos no seguinte: se não evangelizarmos os perdidos e se não orarmos por eles, na verdade, nós só estamos preocupados connosco. Na verdade, nós mostramos aí onde é que está o nosso conforto, por quem temos compaixão. E o que nos levará até ao segundo ponto, a segunda aplicação desta manhã. Em segundo lugar, então, vivemos numa lógica consumista da fé ou numa lógica divina da fé? Será que nós vivemos numa lógica consumista da fé ou numa lógica divina da fé? Jonas estava irado porque os seus desejos não foram satisfeitos. Ele achava que Deus não estava a responder aos seus anseios. Por isso quis morrer. Queria morrer porque Deus não era como ele. Será que achamos que a nossa vida não faz sentido e desejamos até partir porque simplesmente as coisas não estão a corresponder àquilo que nós queremos, àquilo que nós andamos a semear, àquilo que nós sempre desejamos? Será que entra a murmuração, a reclamação com Deus? Se não aceitarmos aquilo que Deus tem para nós, é porque não estamos a aceitar quem Deus é. Se não aceitarmos aquilo que Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, nós não estamos a aceitar quem Deus é. Como é que nós sabemos se Deus está connosco? Mediante as bênçãos que recebemos? Será que nós sabemos que Deus está connosco mediante as bênçãos que nós recebemos? Lembro-me há uns anos, na minha família, parece uma história que nós às vezes lemos, mas isto foi verdade, eu assisti. Um filho, um familiar meu, a reclamar com o pai, porque o pai não estava tempo com ele. E o pai disse-lhe: tu quiseste um telemóvel, eu dei-te. Quiseste uma PlayStation, eu ofereci-te. Quiseste roupa, eu dei-te dinheiro e tu foste comprar. Porquê é que tu achas que eu não estou contigo? Porquê é que achas que eu não quero nada contigo? E aquele, na altura miúdo, a chorar, disse: porque eu só queria estar com tempo contigo. Pegando nisto, as pessoas que acham que Deus só está connosco por causa daquilo que nos dá, têm uma lógica consumista da fé. Não têm uma lógica divina. Eis que eu estarei convosco. Porque eis que estarei convosco é muito superior a qualquer bênção que nós possamos vir a ter nesta terra. Então esse filho ansiava estar na presença do Pai. Nós, será que ansiamos estar também na presença do Pai? Aquele pai via que estava com os filhos, amava os filhos apenas porque dava. Deus ama-nos e mostra-nos que está connosco.
pela intimidade existente connosco. Então, cuidado quando nós achamos que Deus está connosco apenas quando recebemos bênçãos. E se nós estamos a receber é porque deve haver pecado na minha vida, que deve haver algo terrível, então não estou a receber nada, não estou a receber respostas positivas. Cuidado com isso. Como saber então se vivemos numa lógica consumista da fé? Quando ficamos deprimidos quando coisas más acontecem, achando que Deus não está a ser justo. E dessa forma não estamos a valorizar a sua presença na nossa vida. Isto é terrível. Daí que temos que analisar o que está por detrás dos nossos corações e ver que se não é insatisfação a Deus. Tal como vimos, toda a reclamação mostra um coração cheio de insatisfação em Deus. Estar com Deus é melhor do que qualquer coisa neste mundo. Por outro lado, Jonas não se alegrou com aquilo que Deus estava a fazer na vida dos outros. O que nos mostra uma coisa, meus irmãos. Quando não nos alegramos com aquilo que Deus está a fazer na vida dos outros, é porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus fez e está a fazer na nossa vida. Quando nós não temos capacidade de alegrarmos com aquilo que Deus faz na vida das outras pessoas, no fundo eu estou a dizer, eu não estou satisfeito com aquilo que Deus está a realizar na minha vida. E aí surge a cobiça. E aí surge a reclamação de desejar ser como os outros, de ter o que os outros têm, porque Deus só está a abençoar os outros. David passou por esta luta. Eu, homem, fiel a ti, e vejo o ímpio a prosperar. Nós às vezes até podemos achar, não, o ímpio a prosperar, ok, porque vai por caminhos que não são agradáveis. Mas quando vemos pessoas cristãs a prosperar, e nós não, sentimos-nos deprimidos, sentimos que Deus não está a responder aos nossos anseios, e então não nos alegramos com a ação de Deus na vida dos outros. Isto é cobiça. Uma amiga minha, esta semana, publicou uma frase que eu achei interessante. Ela disse o seguinte: a inveja é uma forma incompetente de admirar alguém. A inveja é uma forma incompetente de admirar alguém. Mas eu vou mais fundo, vou mais longe. A inveja mostra uma profunda insatisfação com a ação de Deus na nossa vida. E então começamos a admirar os outros e o que os outros têm, porque estamos insatisfeitos com o agir de Deus na nossa vida. Queremos mais o poder, a ação de Deus na nossa vida, o receber, ou desejamos estar mais em comunhão com Ele? A resposta a essa pergunta irá mostrar como está o seu coração. Queremos mais bênçãos ou queremos mais comunhão? Queremos mais coisas ou queremos mais intimidade com Deus? Queremos mais joelho no chão ou queremos apenas os braços abertos? A resposta irá mostrar o estado do nosso coração. Então lembre-se, estar em Cristo é o melhor na nossa vida, porque Cristo é tudo e é tudo para nós. Terceiro e último lugar, Cristo é a nossa salvação. Começámos por ver no início deste livro que Jonas fugiu para que não houvesse salvação nos seus adversários. Por outro lado, Jesus encarou os seus adversários para que houvesse salvação. No texto 2 vimos que Jonas ficou airado por ter havido salvação. Por outro lado, Jesus levou sobre si a ira de Deus para que houvesse salvação. Como não amar a Jesus? Como não reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e Senhor? Como não entregar a nossa vida a Deus? Como não confiar em Jesus e perceber que em Cristo nós temos tudo? Mesmo que a terra não floresça e a vida não dê o seu fruto, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3. Como não amar a Jesus? João 14,6. Jesus é o caminho. Porquê? Porque Ele é a salvação. Jesus é a verdade. Porquê? Porque não há outra. E a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então reconheça o seu pecado. Diga-o quando precisa de Jesus. Pare de admirar aquilo que acontece na vida dos outros. Examine a sua própria vida. E viva em plena satisfação com Deus.
nós não fomos salvos pela qualidade da nossa fé, mas fomos salvos por termos depositado a nossa fé em Jesus. Em quem tem depositado? Em quem tem depositado a sua fé, a sua esperança? Se for nesta terra, nós somos então as pessoas mais miseráveis, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, porque a nossa esperança não está aqui, mas está em que Cristo virá um dia buscar o seu povo. Amém?